amigo, querida amiga, você que nos acompanha pelas redes sociais, sou Alfredo Marques e hoje vou tratar de uma questão das mais importantes que tem ocupado as páginas dos noticiosos e isso até do Brasil e do mundo. O escândalo envolvendo a atuação temerária do magistrado, do ex-magistrado Sérgio Moro, que teria beneficiado Jair Bolsonaro, atual presidente da República, a chegar nesse desiderato e alcançar a presidência da República e prejudicando de modo proporcional, inversamente proporcional, ao candidato que poderia ter lhe feito oposição, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra encarcerado há 1 ano e 3 meses. Pois bem, as denúncias são gravíssimas e fizeram com que o presidente Bolsonaro abandonasse, literalmente, o ministro da Justiça, pessoa com estereótipo de incorruptível, de decente, de digno, de probo, de eficiente, de combatente contra a corrupção. Pois bem, os atos praticados por Sérgio Moro feriram e ferem a legislação penal, a legislação civil, a Constituição Federal, fere o Código da Magistratura e outros. Pois bem, a Ordem dos Advogados do Brasil chegou a exigir o seu afastamento e ontem 5 partidos de oposição dizem que vão obstruir toda a pauta governamental no Congresso Nacional. Resumo, não se vota nada e o país entra numa letargia, numa paralisia sem tamanho. Voltemos um pouquinho à questão de Bolsonaro e Sérgio Moro. Pois bem, no melhor estilo do pragmatismo político, Bolsonaro abandona aquele que lhe deu o cargo de presidente da República. Eu digo lhe deu por quê? Porque tirou o opositor, garantiu mobilização nas ruas, garantiu a fragilização do maior partido da oposição, que era o Partido dos Trabalhadores, o PT, disputando a eleição, fragilizou a candidatura de Haddad e por porta de travessa acabou beneficiando certamente o senhor Bolsonaro. Pois bem, entre eles havia um combinado, cantado e decantado por várias pessoas e por último assumido até pelo presidente da República, o senhor Bolsonaro, que daria ao senhor Sérgio Moro, então juiz de primeiro grau, olhe bem, juiz de primeiro grau, aquele que ainda vai começar a ascender dentro das diversas instâncias judiciais. Pois muito bem, o juiz do primeiro grau ganhou o compromisso do presidente da República em torná-lo ministro da Justiça do maior país da América do Sul. Bom, o prêmio chegou e veio a galope. Bolsonaro cumpriu a palavra, nomeou Sérgio Moro ministro da Justiça e garantiu que ele seria, na sequência, ele ganharia um outro presente. Ele seria, na sequência, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele iria ter assento na mais alta corte da República, na mais alta corte da República e com áreas de inamovibilidade, ele não seria mais removido do cargo, e todas as decisões que ele eventualmente tomasse teriam efeitos devastadores, como a gente está vendo aí, como é o comportamento dele. O que é que acontece? O cadáver no meio do sol, o Bolsonaro lava as mãos, entrega o corpo do Sérgio Moro aos carcarás, aos urubus, que agora vem recolhê-lo e cobrar o preço. A carne de Moro fede e é hora de se recolher os pedaços. Bolsonaro não quer saber disso. Bolsonaro pegou e entregou a tarefa de defender Moro aos filhos e ao vice Mourão. Lavou as mãos. Por quê? Porque deve ter sido orientado para assim fazê-lo. Porque se ele sair em defesa de Moro, vai ficar mais evidente ainda o compromisso existido entre eles. E cada vez mais se torna ainda mais frágil a situação de Bolsonaro, que está em vias de ser empichado, que é esse o procedimento que agora
decorre. Ouvido o Sérgio Moro no Congresso Nacional, que ele vai ser chamado a depor. Ouvido o senhor Dallagnol. Ouvido outros procuradores da República. Certamente o caminho seguinte será a deposição do presidente Bolsonaro. Pense nisso, muita água vai rolar por baixo da ponte. Aguardemos aí as demarches e os acontecimentos. Amanhã tem mais. Forte abraço.